que Deus te disse? Muito bom dia. Em Atos, no capítulo 27, a altura do verso 22 em diante, diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Gente, eu desejo a todos vocês uma excelente segunda-feira. Ontem eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse texto, não só sobre esse, mas alguns textos da palavra de Deus que nos levam a escolher, identificar e escolher a voz do Senhor. Inclusive foi a minha mensagem de ontem na igreja. E no meio ali da mensagem, uma pergunta que eu penso ser muito importante foi feita. E eu quero fazê-la nessa manhã de segunda-feira para você. O que é que Deus te disse? O Senhor tem nos desafiado a acreditar e continuar acreditando no que Deus nos diz. Esse texto que eu acabei de ler faz menção a uma tempestade que o apóstolo Paulo enfrenta. Ele está sendo levado como prisioneiro para Roma, para ser apresentado a César. E o navio, ele é acometido por uma tempestade muito séria. A coisa tão grave que o texto diz em Atos 27, eles chegam a liberar uma frase de que a esperança de salvação havia sumido, deixado o coração deles. Eles perderam a esperança de sair daquele momento, daquela tempestade, vivos. Realmente eles estavam completamente transtornados. Até que Paulo tem uma experiência com Deus no barco. Naquele navio, o anjo aparece e traz uma palavra de Deus para ele. Era um recado da parte do Senhor que dizia: não tenha medo, Paulo, porque importa que você seja apresentado a César. É importante para Deus que você chegue em Roma. E lá você vai chegar. Isso está no propósito de Deus, isso está no coração do Senhor. Ele quer, Ele deseja que você chegue em Roma. E todos que estão navegando com você, Deus te deu. Nenhum deles vai se perder. Aí, gente, Paulo recebe essa palavra e a reação desta palavra, a reação de Paulo a esta palavra, a esse Deus me disse, foi exatamente a seguinte no versículo 25. Ele diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Essa é uma parte que nós mais entendemos, mais pregamos, é a parte que nós mais destacamos. Nós somos desafiados a acreditar que vai acontecer do jeito que Deus nos disse. Então a pergunta volta à tona. O que Deus tem dito a você? O que Deus te disse? O que Deus tem ministrado no seu coração? Você está sendo desafiado a acreditar que, independente das circunstâncias ao seu redor, isto vai acontecer do jeito que Deus disse, do jeito que Deus prometeu. Agora olha o detalhe, era realmente, e depois disso vale a pena lembrar, né, que Paulo de fato acaba em Roma, né, ele acaba chegando em Roma como Deus realmente disse, ele chegou onde Deus disse que ele chegaria. Porém, eu quero destacar, antes da gente orar, o trajeto dentro do processo. O processo não foi tão simples como parece. A gente recebe uma palavra e a gente acha que então Deus veio com as mãos dos céus assim, levantou aquele barco e livrou eles daquela tempestade. Não, não foi nada disso. Na verdade, aquele barco se arrebentou todo, mesmo depois dele ter recebido essa palavra e ter dito ali no navio: eu acredito que vai acontecer do jeito que Deus me falou. Mesmo assim, o barco se arrebentou todo mundo, homem ao mar, e eles cada um remando, ninguém andou sobre as águas, cada um teve que remar, cada um teve que nadar até chegar à ilha. E quando Paulo chega na ilha, no capítulo 28, ele vai juntar ali uns gravetos, uma madeira, uma cobra morde Paulo, parecia que ia morrer, estava destinado mesmo a prejuízo, mas ele guarda uma palavra no coração: Deus me disse que eu vou chegar lá em Roma.
Deus diz que importa que eu seja apresentado a César. É o que Deus tem para mim e eu creio em Deus que vai acontecer do jeito que Deus me disse. O que é que Deus te disse? Eu repito a pergunta. Porque você pode hoje estar diante de um bote de uma cobra, diante de um vento contrário. Você pode hoje estar perdendo um navio e no meio dessa crise, no meio dessa tempestade, você é tentado a questionar: meu Deus, será que foi o Senhor que disse mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou sonhando alto demais? Será que eu não estou perdido nos meus pensamentos e emoções? E eu quero desafiar você a acreditar no que Deus te disse, independentemente do que aconteça no processo. No processo, fique firme, se mantenha crendo nessa palavra, porque se Deus diz que você vai chegar lá, você vai chegar lá em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra e ajude-nos, Deus, a nos manter crendo, acreditando na tua voz, ainda que no meio das guerras, das tribulações e das tempestades da vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.